Apenas ouvir o termo Dark Web nos remota imagens de becos digitais, onde as pessoas podem se envolver em todos os tipos de atividade ilícitas. Pensamos nas histórias que ouvimos nas notícias sobre indivíduos estranhos, às vezes doentes, que compram drogas, informações financeiras, órgãos ou até pessoas através de sites anônimos. E, obviamente, quando ouvimos essas histórias, assumimos automaticamente que a Dark Web é algo ruim. Mas isso é verdade? Acredito que o melhor caminho é entender como as coisas funcionam e nos mantendo informados. Hoje vamos falar sobre Deep Web, Dark Internet e entender melhor o que são. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Above. Você está no canal Above TV. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações. O que é a Dark Web? Ela refere-se à coleção de sites que não podem ser indexados nos mecanismos de pesquisa tradicionais. É diferente da Surface Web, web de superfície, que é uma versão da internet que a maioria de nós está usando no momento. Aquela que pode ser indexado pelo Google, Yahoo, Bing, etc. E talvez o mais importante, ela é rastreável. As pessoas costumam usar a analogia de um iceberg ao falar sobre a Dark Web. O topo é a web de superfície, que representa apenas uma pequena parte da internet, e o resto do iceberg, a parte subaquática que você não pode ver, é a Dark Web, que é conhecido como conexões ponto a ponto. Isso significa que os dados não são armazenados em um banco de dados como está na web da superfície. Em vez disso, é compartilhado em milhares de computadores diferentes na rede, o que dificulta a descoberta da fonte. Isso é parte do motivo pelo qual os sites da Dark Web são frequentemente usados para fins ilegais. É possível carregar o conteúdo no site, acessar, mas não há como saber de onde você carregou esse conteúdo. Além disso, quando você acessa a Dark Web, seu endereço IP é criptografado, assim como o site em que você está, dificultando rastrear a origem e destino de tudo que trafega por lá. E é por isso que podem acessar sites que vendem todos os tipos de mercadorias ilegais sem ter que se preocupar demais sobre alguém descobrir. Ao falar sobre a Dark Web, geralmente são usados alguns termos Dark Web, Deep Web e Dark Internet. São conceitos semelhantes, mas não são as mesmas coisas. Deep Web refere-se a todo o conteúdo da internet que não pode ser indexado pelos mecanismos de pesquisa. Os sites da Surface estão incluídos no Deep Web, mas o Deep Web também inclui bancos de dados, páginas de webmail, fóruns da web necessários para o registro e outras formas de comunicação não rastreada da internet. A Dark Web é composta de páginas da web que não podem ser rastreadas ou indexadas pelos mecanismos de pesquisa, mas que também existe em uma rede criptografada compartilhada. Nesse sentido, a Dark Web está mais conectada à Deep Web. Dark Internet. À primeira vista, você pode pensar que a Dark Web e a Dark Internet são a mesma, e embora eles são semelhantes, eles não são os mesmos. A Dark Internet é dados da web específicos de um determinado nicho que os usuários desejam manter em sigilo por um motivo ou outro. Na maioria dos casos, a Dark Internet é composta de dados brutos usados por cientistas e outros pesquisadores que desejam manter em sigilo e não rastreáveis. Deu para entender um pouquinho a diferença entre elas? Prosseguindo no assunto, por que as pessoas usam a Dark Web? Dada sua natureza anônima e misteriosa, é fácil presumir que a Dark Web só existe como uma maneira de facilitar atividades ilegais. E, embora seja verdade que muitos usam a Dark Web para isso, há outros motivos. Logo a seguir vou citar algumas das razões pelas quais as pessoas usam a Dark Web. Venda de drogas. A alta demanda por medicamentos e a facilidade da internet fazem da Dark Web um local privilegiado para a compra e venda de drogas. De fato, os especialistas da Dark Web acreditam que as vendas de drogas têm, em média, entre 100 e 150 milhões de dólares por ano. Isso devido à grande demanda. Parece que toda vez que as autoridades fecham um site,
outro aparece. O que não é muito diferente do que acontece no mundo real. Outra gangue de drogas aparece. O interessante desses sites é que eles operam de maneira semelhante a qualquer outra loja de comércio eletrônico. Tem menus, catálogos e até avaliações, que devem ser um mecanismo de self-service, que garante que as pessoas comprem os produtos que eles querem. Mas, sem surpresa, essas avaliações são notoriamente não confiáveis, principalmente porque estão cheias de usuários anônimos. E porque eles têm a ver com drogas ilegais. Em geral, Bitcoin e outras criptomoedas são os métodos de pagamento preferidos, pois fornecem o mesmo nível do anonimato como a Dark Web. Por causa disso, muitas pessoas rotularam injustamente criptomoedas como o dinheiro sujo do mundo. Mas essa é uma representação imprecisa dessa tecnologia, algo que discutiremos um pouco mais adiante. Comércio ilegal. Drogas não são a única coisa que você pode comprar na Dark Web. De fato, existem muito poucas coisas que você não pode comprar. Por exemplo, você pode encontrar sites que vendem qualquer coisa, de órgãos a armas de fogo e informações roubadas de contas bancárias. Alguns sites até vendem equipamentos que você pode usar para cometer crimes, como leitores de cartão de caixa eletrônico que roubam dados bancários e informação da conta. As pessoas também lhe venderão dinheiro falso, códigos de caixa eletrônico e muito mais. O pagamento também é feito em Bitcoin, mas os golpes são frequentes. Normalmente, o dinheiro é colocado em garantia até a transação ser concluída, mas é comum os criminosos fecharem no site e depositar os fundos de garantia antes de enviar esses produtos. A frase "cuidado com o comprador" se aplica ainda mais em transações da Dark Web. Pornografia infantil. Infelizmente, por causa de seu sigilo, a Dark Web é um ponto de acesso para coisas como pornografia infantil. De acordo com o FBI, existem muitos sites que têm centenas de milhares, se não milhões de fotos de crianças, e esses sites são acessados por centenas de milhares de indivíduos diariamente. Às vezes, desafiar a legalidade utilizando a natureza secreta da Dark Web pode parecer excitante, mas coisas assim nos lembram que também é um refúgio seguro para alguns indivíduos verdadeiramente doentes. Comunicação e troca de informações. Um dos usos menos sinistros da Dark Web é a comunicação. Como os usuários não podem ser rastreados, muitas pessoas usam a Dark Web como uma maneira de contornar governos autoritários que gostam de espionar em fóruns online e usam o que as pessoas dizem entre si como punição. Um bom exemplo disso foi a repressão ao uso de VPNs na China, realizada em 2015. Isso tornou excepcionalmente difícil para as pessoas na China se comunicarem em particular, e isso levou a um aumento no idioma chinês como comunicação na Dark Web. Existem inúmeros exemplos desse tipo de comunicação que ocorrem na Dark Web. Por exemplo, Blackbook é uma rede social bastante semelhante ao Facebook que opera na Dark Web, e o Facebook tem até sua própria presença na Dark Web. À medida que a privacidade se torna mais uma preocupação em nosso mundo digital, mais pessoas podem querer tirar proveito do anonimato da Dark Web. Reportagens. Repórteres e outros jornalistas que trabalham em matérias sensíveis costumam usar a Dark Web como forma de se comunicar com fontes e também investigar informações sem correr o risco de serem descobertas. Além disso, muitos sites de notícias da Dark Web pretendem oferecer uma versão mais independente e menos tendenciosa dos eventos mundiais. Este é um excelente exemplo de como o Dark Web pode ser usada para algo bom com a mesma facilidade que pode ser usada para algo ruim, desde que seja honesto e não manipule as informações de forma tendenciosa. A julgar pelo número de coisas ilegais que você pode fazer na Dark Web, é completamente legítimo se perguntar se estar acessando a Dark Web vai causar problemas. No entanto, no momento, o uso da Dark Web é completamente legal. A rede por si só não é inerentemente ruim e, como mencionado, há muitas razões para usá-lo além de comprar drogas ou outros itens ilegais. Obviamente, o uso da Dark Web em vez da Surface Web para a navegação diária pode levantar algumas sobrancelhas, já que é uma rede em que estão monitorando e investigando a todo momento, devido às práticas ilegais, mas tecnicamente você não está fazendo nada de errado aos olhos da lei. Como a Dark Web em si não é ilegal, é claro que não é necessário se envolver em atividades ilegais para usá-la.
No entanto, é preciso cautela e muitas medidas de segurança para acessá-la. E a menos que você procure esse tipo de atividade no Dark Web, é improvável que tenha problemas. A Dark Web nas notícias. A maioria dos dias ficamos sem ouvir uma única palavra sobre a Dark Web. Mas então algo grande acontece e torna-se manchete. No Brasil tivemos um caso que ganhou muito destaque, que foi o atentado da escola em Suzano, onde os alunos que realizam o atentado orquestraram os ataques em fóruns na Dark Web. The Silk Road, a Rota da Seda. O Silk Road foi um dos primeiros mercados online onde você pode comprar o que quiser. E queremos dizer qualquer coisa mesmo. Ajudou a demonstrar o poder da Dark Web em manter o anonimato e em conectar indivíduos através do mundo. No entanto, devido à grande variedade de substâncias ilegais vendidas na Silk Road, que variavam de drogas recreativas a medicamentos para suicídio assistido, as autoridades o tornaram uma meta e, em 2013, conseguiram derrubar o site. Mas quando o fizeram, o site estava gerando cerca de 1,2 bilhões de dólares em negócios. No entanto, desde essa repressão, vários outros mercados foram lançados para preencher o vazio. Eles não chegaram aos mesmos volumes da Silk Road, mas ainda movimentam grandes quantias de drogas. Recentemente, as autoridades fecharam o Silk T e Wall Street. Bitcoin. O Silk Road foi um dos primeiros mercados a fazer uso exclusivo do Bitcoin, e parte do motivo pelo qual o Bitcoin cresceu em valor tão rapidamente foi porque seu anonimato e descentralização eram ideais para aqueles que usavam o Silk Road e outros mercados ilegais. Isso fez com que as autoridades então tentassem regular o Bitcoin. Um movimento que aqueles a favor de criptomoedas reivindicam foi uma tentativa de reprimir a inovação e impedir o Bitcoin de quebrar o monopólio dos governos centrais que atualmente tem sobre as moedas. O argumento pró-criptomoeda é que a moeda número 1, usada na compra e venda de bens e substâncias ilegais, é o dólar dos Estados Unidos, o que mostra que a própria moeda é neutra. Em vez disso, como você o usa, decide se é moral ou não. Um argumento que é aplicado à Dark Web como um todo. Edward Snowden. Embora a história de Snowden não esteja diretamente relacionada à Dark Web, ajudou a levantar algumas questões interessantes sobre a Dark Web e também a privacidade pessoal. Para quem não sabe, Edward Snowden era um consultor de segurança da NSA que vazou grandes quantidades de informações sobre os projetos de vigilância que o governo dos Estados Unidos estava espionando vários cidadãos. Quando ele fez isso, ele instantaneamente se tornou um herói e um inimigo, com alguns alegando que ele colocava a segurança nacional em grande risco e outros dizendo que ele era um nobre delator. Mas para coletar, armazenar e compartilhar as informações, Snowden usou a Dark Web e, dependendo de qual lado do debate você está, este é um argumento para o valor da Dark Web ou por seu perigo. Estes são apenas alguns casos que foram brevemente citados como centenas de situações que ocorrem na Dark Web. Na tentativa de conter o tráfico de drogas e outros crimes, os governos de todo o mundo estão dedicando cada vez mais recursos para rastrear as pessoas por trás de sites ilegais da Dark Web e desativá-los. No entanto, por mais que tentem, sempre surgem novos sites. É difícil também dizer o que isso significa para o futuro da Dark Web. Como mencionado, existem muitas outras razões para usar a Dark Web do que participar de atividades ilegais. E como preocupações de privacidade se tornam maiores em nosso mundo altamente digital, mais e mais pessoas podem procurar o anonimato fornecido pela Dark Web. Mas é igualmente possível que as pessoas aceitem com prazer mais vigilância e menos privacidade em troca da ideia de mais segurança.